Olá, nós estamos dando início a mais um Mere e Você. E eu tenho comigo a Claire Baldo. Nós vamos falar sobre proteção animal. Muito obrigada, Claire, por você estar aqui conosco. A Claire Baldo, ela é formada em comunicação social, atuando há 15 anos na causa animal, fundadora do projeto Ajudei. Claire, eu gostaria muito que você compartilhasse com a gente toda a sua bagagem. Eu sei que é pouco tempo para a gente conversar sobre isso, mas a gente sabe muito bem como a causa animal é um assunto evitado por muitos, amado por muitos, e a gente fica no meio. E os animais, claro, esperando que alguém tome posição em favor deles. Conta pra gente um pouquinho, por que você entrou nessa causa? Como foi? Bom, primeiro agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre esse tema que mexe tanto com o coração de tantas pessoas. Uhum. Eu acho que começar na causa animal foi uma coisa natural para mim, desde criança, né? Uhum. Não consigo lembrar de uma fase em que eu não estivesse envolvida com os bichos, desde pequenininha, pegando bichinho na rua, levando para casa, meus pais brigavam. Então, não consigo lembrar de uma fase em que isso não existia na minha vida. Comigo também é a mesma coisa. Minha mãe fala, não chega perto desse gato, não faça isso. E sempre tinha que trazer algum cachorrinho, algum gatinho, porque... Exato. E normalmente é assim. Todo mundo que hoje é apaixonado pelos animais, normalmente começou na infância. Então, eu não consigo lembrar exatamente quando que isso começou. Uhum. Mas há mais ou menos uns 18, 15 anos atrás, eu, junto com o Aurélio Aguiar, nós começamos a entender um pouquinho desse lado da proteção. Uhum. Porque nós vivíamos em uma região onde tinha muito abandono e a gente queria, de alguma forma, ajudar, né? Fazer uma mudança, né? Fazer uma mudança. E naquela época, lógico, era tudo muito diferente do cenário que nós temos hoje, né? Do conhecimento que nós temos hoje. Mas já naquela época começamos a resgatar um aqui, resgata outro ali. E levando para a própria casa. Para a própria casa. E aos pouquinhos fomos evoluindo, tudo foi evoluindo, né? A medicina veterinária foi evoluindo, os eventos de adoção. Uhum. E nós acabamos nos tornando protetores independentes. Uhum. Que é o quê? A pessoa que sozinha, ou com a ajuda de algumas poucas pessoas, faz proteção. Resgata os animais e faz o seu trabalho até a adoção, né? Uhum. E ficamos alguns anos como protetores independentes. Depois nos tornamos voluntários de outras organizações. Uhum. E fomos aprendendo, fomos errando muito também. Sim. Até que, em 2014, nós chegamos em uma situação de ou dar um passo à frente e se tornar uma organização ou permanecer onde nós estávamos. Uhum. Mas a gente tinha muita vontade de fazer mais, né? De mudar mais, de proporcionar mais ajuda. E o caminho para isso seria nos tornando uma organização. Porque assim você consegue o apoio, né, da prefeitura, né, do Estado, abre-se portas, né? Mas, e assim, existem muitas maneiras de nós colaborarmos para a causa animal. Tem pessoas que começam como vocês, né? Não, eu sou independente, eu ajudo aqui, aqui, lá. Mas quando se forma uma associação, tem-se mais trabalho, mas também há a possibilidade de você dar saltos maiores. Sim. Não é? A partir do momento que nós tivemos essa ideia de nos formalizarmos, foi uma trajetória, um caminho longo, porque não é assim... Bem burocrático. Super burocrático, e não é assim, hoje, pronto, somos uma organização. Uhum. Primeiro passo era encontrar pessoas que estivessem dispostas a seguir esse caminho conosco, né? Uhum. E depois um longo processo de documentação, para que a gente pudesse começar a participar de alguns programas. E ao contrário do que a crença popular existe, o fato de você ser uma organização não quer dizer que o governo vai te mandar um dinheiro por mês para você fazer proteção. Isso não existe. O que a gente sempre ouve, a senhora não conhece uma ONG que possa aceitar os animais que estão aqui, como se tivesse assim, olha, aqui existe um asilo sustentado pelo governo e você só coloca lá o animal e pronto, tá tudo bem. Sim. Só que não.
As pessoas acreditam muito nisso e a gente é muito cobrado, porque eles acham que fazer proteção e estar dentro de uma organização significa que você recebe para isso e que é a tua obrigação fazer isso. O que é o contrário. Ser uma organização quer dizer que a gente tem que prestar contas corretamente, que o nosso trabalho tem que ser muito claro e abre portas para parcerias, por exemplo, com empresas de ração, empresas de produtos veterinários. Mas, é bom falar, Claire, abre portas, mas vocês têm que correr atrás. Sim, porque não acontece atrás. Assim, imediatamente. E essas empresas, elas não quer dizer que elas vão te dar um dinheiro. Elas não podem fazer isso. Mas o que nós conseguimos? Uma marca de ração vai nos mandar por a mesma quantidade de ração. Uma marca de produtos veterinários vai nos mandar uma linha de produtos todos os meses. Então, é nesse sentido as parcerias. Sim. E, logicamente, com o andar dos anos, as documentações exigidas, o tempo de CNPJ, abriu espaço também para parcerias com o poder público. Sim. No caso de emendas parlamentares, que daí também não é para fazer o nosso trabalho, é para executar trabalhos, né? Então, são projetos que nós conseguimos executar através de parceria, por exemplo, com deputados. Mas porque vocês têm os documentos. Porque se não tivesse, também não seria possível. Não. Porque tudo é exigido. O poder público exige todos os certificados e tudo. Tudo. Olha, aqui na internet diz o seguinte: a Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Em cidades de grande porte, para cada 5 habitantes há um cachorro. Destes 10% estão abandonados. No interior, em cidades menores, a situação não é muito diferente. Em muitos casos, o número chega a 1/4 da população humana. E isso é só uma estimativa, porque a Claire mesmo estava explicando. Uma cadelinha de 6 em 6 meses entra no cio. No mínimo, 5 cães. Eles colocaram aqui, né? 5 cães ou até mesmo 9. 10, 12. Ela é grandinha, né? E aí, dessas 5, pelo menos 3 fêmeas. Que daqui a 6 meses... Não, 6 meses já pode? Meses. 6 meses já a partir dos 6 meses ela já entra no cio. E assim vai. Se elas estão nas ruas, como acontece, né? As pessoas largam, deixam para lá, colocam num saco, numa caixa. Joga na esquina. Na linha do trem. Exato. Numa caçamba de lixo. E assim por diante. Aquele animalzinho, ela está ao léu. Ali... Ela vai procurar comida, ela vai depender de uma pessoa de bom coração que tenha pena dela, acolha, ou dê um resto de comida, e assim vai passando os dias dela. Toma água da poça. Quando chove. E aí vem um outro cão que está ali na rua também, sente, percebe pelo instinto que ela está no cio, é uma coisa natural. Você acredita que eu já ouvi uma pessoa falar assim, essa sem vergonha fica aí fazendo essas coisas, como se fosse uma pessoa que tenha noção do que estava fazendo. Da mesma forma que tem uns que defendem, quando a gente fala em castração, né? Tem uns que defendem que castrar é mutilar, porque os animais têm o direito a sentir prazer. E é uma coisa que a gente fala assim, vem aqui explicar para essa cadelinha que está aqui, que a gente pegou esquelética da rua, com os filhotes quase morrendo, que eu não devo castrá-la porque ela tem direito a sentir prazer. Ou quando ela é estuprada por um cão enorme. Exatamente. Que ela não tem, nem consegue, e às vezes se o filhote ficar grávida, o filhote não pode nem sair dela porque é muito grande. E acaba morrendo. Morre. E vai explicar para esses animais, não, olha, você tem direito, vai em frente, fica aí. É bem isso. Pois é, então você podia contar para a gente, você estava contando antes da gente começar, de uma ação que vocês estão executando aqui na nossa cidade. Sim. Exatamente numa parte que todo mundo conhece, que é o cachimba, né? Bem carente. Sim, muito. E humanamente falando é carente, e na parte animal, super carente. Explica para a gente o que vocês encontraram lá. Então, essa é uma ação da Prefeitura de Curitiba, que eles estão fazendo o quê? Atuando com as famílias da Vila 29 de Outubro, que é a região onde era o antigo lixão. Então, é uma região muito carente mesmo. Essas famílias, elas serão realocadas para as suas casas, agora tudo regulamentado, né? Tudo certinho.
E elas vão levar junto consigo os seus animais. Então, através do que a gente acabou de falar, de sermos uma organização e de ter toda a documentação exigida, nós pudemos participar de um edital que a Prefeitura lançou para fazer o atendimento para esses animais dessas famílias que vão sair dali. Sim. Então, elas vão sair, vão levar os seus animais. Porque o animal faz parte da família, reconhecidamente. Inclusive, isso está na nossa Constituição, está escrito, os animais são seres sencientes e eles já são reconhecidos como parte da família. Tanto que hoje fala-se em saúde única. Sim. Né? Saúde única é o quê? A família humana e a família não humana. Imagine, gente, a prefeitura começa a fazer essa ação neste bairro, vamos dizer assim, onde tem aquela pirâmide solar, né? Fizeram aquela grande obra. E aí só vamos atender as pessoas. Vamos cuidar deles, vamos colocar eles em outro lugar. E os animais? Vão fazer o quê? Vão deixar lá? Vai ficar? E como assim? Ficar para as protetoras assumirem. Não dá para imaginar essa situação. Isso. Então, assim, é uma ação muito fantástica, muito inovadora por parte da prefeitura. E uma transformação que nós entendemos, assim, lógico, nós como protetores, para nós estar atuando ali, podendo ajudar esses animais, é algo assim que não tem uma descrição. Porque, como organização, nós não teríamos condições financeiras de fazer o que estamos fazendo agora. Mas, através dessa parceria e desse contrato com a prefeitura está nos dando as ferramentas necessárias para que a gente possa atuar lá. Então, todos os animais estão sendo tratados, castrados, vacinados, microchipados, e eles vão sair dali com as suas famílias prontinhos. Então, a gente gosta de falar assim, aquele ciclo de cio, de dor, de sofrimento, de miséria, vai ficar ali. Sim. Não vai seguir com eles para essa vida nova. E o que eu falo que é fantástico, porque nós estamos vendo, assim, tanto para essas famílias quanto para esses animais, a possibilidade e a oportunidade de que daqui para frente eles possam ter uma vida nova, com mais dignidade. Sim. Né? Eles não vão mais viver no meio do lixão, numa área que alaga, tendo que passar por cima de madeira, né? Com aquelas casas caindo, sem estrutura nenhuma. E muitas outras com doenças. né? E isso é algo importante de se falar, porque a gente fala, nós como protetores, da questão aos animais, nós falamos do nosso coração, do nosso sentimento. Mas não é só isso. E é uma coisa que a sociedade tem que entender também, que resgatar um animal ou fazer um trabalho desse não é só vamos tirar o cachorrinho da rua, vamos ajudar o cachorrinho. É uma questão de saúde também, é uma questão de zoonoses. Pública, saúde pública, saúde única. Sim. Então, tem muitas doenças, tem questão das doenças que podem até ser transmitidas. Leptospirose, né, também. Sim, nós temos agora uma que tem se falado muito, que é a esporotricose. Dos gatos. Dos gatos, e os cães também pegam, mas é mais difícil nos cães. Mas é uma doença altamente transmissível para as pessoas e para os animais. Então, quando você faz, por exemplo, nos gatos, o controle de natalidade, você está cortando o ciclo da doença. Porque a transmissão nos gatos, normalmente, no útero. Quando uma cadela está no cio, uma cadela não, uma gatinha está no cio, os gatinhos vêm querendo cruzar. E nesse momento, antes de cruzar, eles brigam entre si, e ali a transmissão. Na arranhadura pode ocorrer a transmissão, e até mesmo durante a cruza dos gatos, que é algo bem feral, eles se machucam e ali pode. E se a gatinha mãe ela passa por os filhotes no útero também? Não? Será? Não vi casos assim. Sim. E outra coisa que eu estava pensando, imagina o impacto dessa ação que vocês estão fazendo também nas crianças, porque elas vão compreender que eu tenho que cuidar também do meu cachorrinho. Não é bom que eu vou estar numa casa nova, limpinha, numa área boa, e o meu cãozinho também tem direito. Não ficar acostumado com aquela imagem daquele cão ali sofrendo, comendo lixo, sujo. Quando a gente tem a nossa visão aberta e a gente vê outras coisas, outras realidades, a gente entende que aquilo ali é para a gente também. Não é só para outra pessoa que mora em outra área da nossa cidade. É para mim também. Sim. É para aquelas pessoas também que estão vivendo nessa área do cachimba. E conta para mim também uma coisa que a gente sempre vê. Quando a gente fala, aquela ali é uma protetora, a gente vê que as pessoas têm aquele entortar assim de...
sabe? Essa pessoa não é muito equilibrada, emocionalmente ela não é muito equilibrada. Sabemos sim que existe muito problema. Muito. Né? As pessoas perdem casamento, família se afasta. Você estava falando da depressão. Acumulação. Eu já conversei com várias, né, que estavam sofrendo isso, vi confessando pelo sufoco que elas passam de ver animais, muitos animais, e não ter o que dar para eles comerem, ver passando fome, elas já pensaram em se matar e matar os animais, pensando, não aguento mais, vamos acabar com esse sofrimento. Fala pra gente um pouquinho disso. Então, eu acho que esse é o assunto mais delicado quando a gente fala em proteção animal, porque 90% ou mais de quem faz proteção são mulheres. E eu acredito que seja justamente porque a gente tem um lado mais emotivo, né? Um lado mais emocional, mais sensível, e que a gente não consegue ver o sofrimento, seja de um animal ou de uma pessoa. Também eu acho o nosso lado maternal. Maternal, exato. E não acolher. Só que o que acontece com a proteção aos animais, com a causa animal, com relação a outros voluntariados? Quando você faz um outro tipo de voluntariado, você trabalha, tem a sua rotina, a sua família durante a semana, chega no seu sábado, no seu domingo ou nos seus momentos de folga, você sai e vai fazer o seu voluntariado. Na proteção é o contrário. Nós, com exceção aos eventos de adoção, quando você vai participar. Mas quando você vai resgatar um bichinho, você não faz isso no seu momento de folga. Você vai lá, independente de que dia seja. Na verdade, a qualquer hora, eles aparecem na nossa frente. Exatamente. E você não ajuda ele lá, você traz ele para dentro da sua casa. Para a sua vida. Então, é a grande diferença de fazer proteção animal, porque você não sai nos seus momentos de folga, você traz o seu voluntariado para dentro da sua vida. 24 horas. 24 horas por dia. Ali. Nós não temos sábado, domingo, final de semana, feriado. Eu não sei o que é viajar há mais de 10 anos. Eu acompanho vocês, né? A gente já se conhece desde 2017 e, claro, tenho acompanhado nas redes sociais. E quando vai haver a feira, aquele rebuliço. Vamos dar banho em todo mundo, aquela esperança que sejam adotados. Olha, já estão preparadinhos para amanhã, né? Fazendo aquela expectativa de que alguém seja adotado. E, poxa, como aquela Mia, né? A Mia desapareceu. Foi uma comoção. Um sofrimento. Meu Deus, tem que salvar. Ela estava numa zona rural, estava numa plantação, uma coisa assim que tinham visto ela lá. E como vai ser? Vai sobreviver? Não vai? E atropelamento, né? Tem caminhões, tem estradas por perto. Então, a vida de vocês é em torno disso. Gira em torno disso. E é justamente o que eu falei que é a parte mais complicada, porque você começa a resgatar um, resgata outro. E a nossa sociedade, quando percebe que você está fazendo esse trabalho voluntário, ela passa a abusar de você. Então, você passa a ser bombardeado todos os dias, seja por telefone, por mensagem. Cobrado, né? Cobrado é uma coisa que eu falo. Se as pessoas cobrassem do poder público com a mesma paixão que elas cobram de um protetor independente, que é alguém que está ali sozinho, tentando salvar o mundo. Se elas cobrassem com essa mesma paixão do poder público, quem sabe as coisas fossem diferentes. Sim. Né? Porque, na verdade, tem que ser uma ação em conjunto. Exatamente. E a gente não vê muita boa vontade da parte superior, lá de cima, das autoridades. Faz algumas coisinhas, claro, faz. Mas precisa de mais. Tanto não está sendo eficiente que a gente está vendo um número exorbitante de animais maltratados nas ruas, abandonados. Que a gente, por exemplo, resgate de animal quando é atropelado. As pessoas procuram a gente, para onde eu posso levar? Para onde eu posso levar? Não tem para onde levar. E como assim? Nossa cidade tem quase 2 milhões de habitantes. Imagine quantos animais. Sim. E a nossa cidade ainda é muito evoluída nessa se parte. A gente comparar com outras regiões. Agora nós vamos ter o primeiro hospital público, estamos nessa expectativa. Nós temos a castração, que sempre tem os mutirões, isso que está indo de bairro em bairro, mas mesmo assim não é suficiente. Aí entra vocês na cena, em conjunto com o Estado. E a população também tem que fazer a sua parte. Pois é. Porque deixam os cachorros saírem nas ruas, passearem, fazerem o que querem. Não castra.
eu esqueci, eu não fui lá me inscrever, me cadastrar, isso e aquilo. E aí, quando acontece alguma coisa, uma ninhada, querem que um protetor ou uma organização abrace. E é um ponto que eu estava falando, né, das pessoas ligarem, cobrarem, não sei o que, abandonam animais na frente das casas. E o que a senhora falou com relação à família, você começa fazendo um voluntariado e as pessoas começam a se afastar de você, porque a tua vida deixa de ser a sua vida e você passa a viver a vida da protetora. Você não tem mais vida comum. Você não sai, você não vai passear. Muitas vezes você não consegue nem trabalhar, como já aconteceu conosco, inclusive de perder emprego, porque a gente estava tão envolvida com aquilo que, né, a gente teve que mudar de vida. Então, é um ponto que o protetor ele acaba mudando a sua vida, toda a sua estrutura familiar, de amigos, enfim. Curitiba é uma cidade muito avançada com relação à proteção animal, se a gente for comparar com as cidades da região metropolitana. Nós acabamos absorvendo grande parte do trabalho da região metropolitana, né? Porque também nós resgatamos, não importa a cidade. Sim. E os protetores e as organizações fazem um trabalho fantástico, absorvem uma parte fantástica. A prefeitura aqui está fazendo a sua parte, tem muito que melhorar ainda, muito que avançar, mas já está fazendo a sua parte. Mas o cidadão, ele tem que entender que ele também tem a sua responsabilidade. Sim. Todos nós podemos cooperar para essa melhoria. Exato. Apoiando o trabalho da prefeitura, apoiando as protetoras. Exato. E nós fazendo a nossa parte. Fazendo a nossa parte. Mas em relação às protetoras que a gente estava falando que elas sofrem muito, nós precisamos olhar essa questão. Né? Nós temos que cuidar delas. Ter um apoio psicológico. Não é somente a questão dos animais, mas aquela que está à frente disso. Né? E eu acho que é muito mais do que isso, porque você imagina assim, uma pessoa que ela está na sua residência com 50, 80 animais. Chega um ponto da vida dela que, além dela não poder sair, porque eu estou aqui hoje porque eu tive uma pessoa que ficou no meu lugar. Né? Mas eu não posso simplesmente sair. Vou sair, gente. Tchau. Tchau. Não posso. Eu preciso que alguém fique no meu lugar. Mas eu tenho uma rede de apoio, né? Tanto através da organização, da estruturação, que nós fizemos ao longo dos anos. Mas nem todas as pessoas são assim. Então, imagine uma pessoa sozinha, porque todos se afastaram, ninguém entende, a família se afasta, os amigos se afastam. Normalmente só lembram dessa pessoa quando precisam de ajuda. Tem um animal atropelado aqui. Então, essa pessoa, a vida dela passa a ser aquilo ali. E chega um determinado momento que ela não tem suporte nenhum. Porque ela precisa manter toda aquela estrutura daqueles 50, 80 animais. Os custos são altíssimos. Ela não consegue mais trabalhar. Né? Então, como que ela vai se manter? Então, é uma questão de apoio psicológico, sim. Mas eu acho que a gente precisaria pensar numa alternativa, porque é um trabalho voluntário. Elas não ganham para isso. E muitas... E é o que mais me dói, assim, quando eu penso na proteção, é ver muitas delas caindo... enfermas, doentes. E a sociedade, nesse momento, a mesma sociedade que pediu tanta ajuda, que empurrou tantos animais e que cobrou tanto, não oferece um auxílio. E essa pessoa se vê sozinha e a gente chega a casos, como a senhora falou, de pensar em suicídio. É uma situação muito grave e eu acho que falta, sinceramente, uma figura feminina para nos representar. Para pensar por esse lado, da mesma forma que as mulheres estão na proteção, porque elas têm esse lado mais maternal e mais sensível, talvez a gente esteja faltando uma mulher nos representando para pensar nesse lado também. Que são seres humanos, lógico, não são só mulheres, né? Apesar de serem maiorias, mas para pensar nesse lado do protetor como ser humano. O que ele está passando, né? Para absorver todo esse trabalho que é muito pesado. E é muito pesado. Claire, já estamos nos momentos finais. Falei da nossa bastante. Conversa. Eu gostaria que você falasse naquela câmera o que, para essa pessoa que nos acompanhou aqui no podcast, sobre o que eles podem fazer, não sei, para auxiliar, talvez mudar a mentalidade em relação à causa animal. Eu acho que o principal ponto para você que está nos assistindo é que, a partir de agora, você comece
olhar para um protetor ou para uma organização de proteção animal e não esqueça que são seres humanos, que são pessoas que estão dedicando toda a sua vida para fazer o bem, mesmo que elas não tenham obrigação de fazer isso. Elas mudam toda a sua história, toda a sua trajetória, a fim de buscar um bem maior, de ajudar os animais e também ajudar muitas pessoas, porque a gente não vira as costas para as pessoas. Mas comece a olhar com carinho, entenda que essa pessoa pode estar em sofrimento, que ela está sobrecarregada. Se você não pode adotar um animalzinho, a melhor forma de ajudar um protetor ou uma organização hoje é adotando. Se você não pode, ajude de outra maneira, verifique se você pode doar uma ração ou se você pode apadrinhar um desses bichinhos, porque os custos são altos. Essas pessoas, elas se dedicam de todo o coração, mas chega um momento que a gente cansa, e quando a gente cansa, infelizmente, a gente cai num buraco de uma depressão que é difícil sair. Então, tenha esse olhar mais carinhoso, procure entender que essa pessoa está fazendo tudo o que ela pode, mas ela não vai conseguir salvar o mundo, né? Sozinha. E se puder, adote. Adote um bichinho, como a dona Mary já adotou conosco, e mude a vida dele, que vai fazer uma diferença gigante. Muito obrigada. Imagina. Olha, essa semana mesmo eu falei com o Otto. Falei assim, olha, quando eu te conheci, você tinha um bafinho de leite. Era um filhotinho e estava correndo nas ruas do SIC, no meio dos carros. Sim. E hoje ele tem uma família. Então, quando você olhar para os animais abandonados, não fique somente reclamando ou falando mal. Faça algo para mudar essa situação. Apoie uma protetora. Adote um animal. Faça algo. Quando você estender a mão para um animal ou para uma protetora, você estará fazendo a diferença na vida de muitos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.